Bom, então agora falando das formas poéticas, né, do classicismo, a gente tinha várias formas, e todas elas eram como se fosse regras, tinha muitas regras, como se fosse formas prontas, e o poeta tinha que encaixar a sua ideia dentro daquelas regras. Tudo era muito calculado, muito meticuloso, muito técnico. O poeta tinha que conseguir encaixar nas rimas certas, na quantidade de rima, as sílabas certas que dariam aquelas rimas, dentro de tantas ou tantas estrofes e por aí vai. Tudo isso por quê? Porque a gente está naquele momento em que o equilíbrio, a razão é dono de tudo, né? E isso está se espelhando o quê? Nas formas literárias. Não são formas em que há liberdade artística. Não tem liberdade, tudo tem que se encaixar em regras. Dentre essas formas, a gente tem o soneto e a oitava rima como formas principais. O que eram sonetos? Sonetos eram uma estrutura literária de forma fixa, composta por 14 versos. Desses 14, dois eram quartetos. O que é quartetos? Conjuntos de 4 versos. E dois eram tercetos. Tercetos, conjuntos de 3 versos. Um exemplo. Então, a gente tem aqui esse poema da Sá de Miranda, que é um soneto. E esse poema tem 14 versos e as duas primeiras as duas primeiras conjuntos de versos aqui, elas são quartetos, porque tem 1, 2, 3, 4 versos, né? Já os dois últimos são tercetos, porque tem 3 versos. Então era a forma fixa. Se você queria fazer um soneto, independente da ideia que você tivesse, você tinha que encaixar nessa forma. Depois, uma outra forma de poesia da época era o de oitava rima. A oitava rima eram estrofes compostas por 8 versos. Desses 8 versos, eles tinham que ser decassílabos, ter 10 sílabas, em que o primeiro rima com o terceiro, o quinto e com o quinto, né? E o segundo rima com o quarto e com o sexto. E o sétimo e o oitavo rimam entre si, né? Os Lusíadas de Camões foi uma obra toda composta por oitava rima. E vocês vão ver depois que os Lusíadas são páginas e páginas de poema. É gigantesco, tem 10 cantos e todos eles são feitos nesse esquema. Então imagina o trabalho técnico, a razão, o equilíbrio, o limite humano sendo testado para encontrar rimas e contar uma história ao mesmo tempo, encontrar as palavras certas para encaixar dentro dessas regras num poema gigantesco e ainda assim contar uma história. Então, por isso que Camões é tão consolidado na literatura. Esse equilíbrio que a gente viu lá, essa razão, esse cientificismo vai aparecer aqui na literatura. Não dá para sair falando o que quiser e fazer um poema com toda a liberdade que um poeta pode ter. Não, não tem liberdade. Você precisa encaixar nas regras. Para encaixar nas regras, você precisa mostrar o lado científico e técnico da poesia. E para isso é preciso saber escolher as palavras certas, com as rimas certas, saber entender de fonética, dos acentos e tudo. Então, há uma série de regras para entender todas essas questões de rima e estrutura poética que vai entrar aqui no classicismo. É tudo muito meticuloso. Bom, e aí a gente entra em Camões. Vou deixar para a próxima parte, Camões.